Olá, meus amados, graça e paz a todos, sejam muito bem-vindos para mais uma aula. Eu me chamo Emerson Ferreira, sou consultor pedagógico do INTEPRE, que é o Instituto Teológico de Ensino e Pesquisa da Religião. Queridos, nós estamos caminhando para o último livro histórico do Antigo Testamento Bíblico. Trouxemos aqui uma narrativa panorâmica dos 12 livros históricos do Antigo Testamento Bíblico, e agora nós estamos no último livro, o livro de Esther. Já na próxima aula nós vamos trabalhar os chamados livros poéticos. Amados, o livro de Esther vai relatar uma história de uma moça, que era uma moça judia, que saiu da condição de exilada e desconhecida para uma posição de rainha e mulher mais influente do reino da Pérsia. É importante que se diga que é a história de libertação dos judeus pela rainha Esther, né? Vai trazer também a narrativa do complô de Amã, que era o homem mais importante depois do rei, tá? E este passa a desejar a aniquilação dos judeus, tá? Então ele manipula o rei para que este execute os judeus. Todavia, Esther é introduzida em cena e Deus faz uso dela para salvar o seu povo. Amã é enforcado e Mardoqueu, que era o líder dos judeus no Império Persa, se torna o primeiro-ministro. A festa de Purim é instituída porque é a festa que vai instituir, que vai emblemar esse fato notório, histórico, que é a libertação dos judeus ainda dentro do cativeiro. Tá bom, queridos? O nome da festa advém da palavra persa, né, que é Pur, que significa sorte. Nesse livro, que relata com detalhes a história de Purim, explica: por isso aqueles dias chamam Pur, sortes, por causa da sorte que Amã havia lançado, determinando o dia em que os judeus seriam aniquilados. Queridos, um aspecto peculiar do livro de Esther é que o nome de Deus, ou seja, o tetragrama conhecido por nós, né, as 4 letras sagradas, que é um nome impronunciável de Deus, que é o Iod, Rei, Vav e o Rei, né, ele não é mencionado nesse livro. Tá? No entanto, vestígios, marcas, assinaturas de Deus e seus caminhos, eles transparecem de uma forma muito objetiva, muito clara em todo esse livro. Esse livro ele foi um livro muito atacado e inclusive foi até possível de corte do cânon do Antigo Testamento Bíblico lá no Concílio de Jâmia. Nós falamos um pouquinho do Concílio de Jâmia quando nós estudamos bibliologia, e eu não sei se eu trouxe esse registro, essa informação para vocês, mas o livro de Esther quase não entra no cânon sagrado do Antigo Testamento por conta de não ter a evidência escriturística, ou o nome, ou o tetragrama, né, como eu acabei de citar, as 4 letras hebraicas, que eram o impronunciável nome de Deus. Então ele passa a entrar numa lista que não era curta, era uma lista extensa de livros que poderiam sair do cânon hebraico por não conter o nome de Deus. Todavia, se nós observarmos uma leitura minuciosa dos atos poderosos de Deus dentro do livro de Esther, a gente vai perceber que o livro de Esther narra uma ação providencial de Deus o tempo todo. O livro, o tempo todo, está mostrando, evidenciando, reverberando uma uníssona e irrefragável verdade. Deus existe e Deus providencia o livramento do seu povo, né? Então, portanto, a gente precisa entender que Deus está presente de uma forma intensa, como em poucos livros a gente vai perceber Deus tão presente, conduzindo minuciosamente essa história tão linda que é a história de Esther e de Mardoqueu. Tá?
Da perspectiva humana, Esther e Mardoqueu foram as duas pessoas do povo menos indicadas para desempenhar funções importantes na formação da nação. Tá? Por quê? Ele era um judeu benjamita, exilado, né? Ela era uma prima órfã de Mardoqueu, adotada por este, ou seja, Mardoqueu. Isso está lá no capítulo 2, de número 7. Queridos, a maturidade espiritual de Esther, ela vai se perceber na virtude dela em saber esperar pelo momento que Deus julgou adequado para então pedir ao rei a salvação do seu povo e denunciar Amã. Percebe o senso, a sensibilidade que essa mulher tem de entender o tempo de Deus. Tá? Do capítulo 5, verso 6 ao 8, do capítulo 7, verso 3 ao 6, a gente vai entender isso aqui que eu estou transmitindo para vocês. Ela tem esse tato do tempo, ela espera um momento, ela crê em Deus e sabe que Deus vai intervir de alguma maneira, mas ela não age precipitadamente, ela confia em Deus e espera o momento oportuno para então Deus executar a sua obra, porque ela sabe que Deus preserva e guarda o seu povo. Mardoqueu também vai revelar maturidade para aguardar que Deus lhe indicasse a ocasião correta e que viesse a dar as minuciosas e precisas orientações. Tá? Em consequência, ele soube o tempo certo de Esther desvendar sua identidade judaica. A gente vai perceber isso no capítulo 2 e versículo de número 10. Esta espera divinamente orientada provou ser crucial para o desenrolar de todos os eventos que a gente presencia dentro desse livro. Portanto, não é fácil, mas o que a Bíblia nos convida a todo tempo é esperar em Deus, esperar a sua estratégia, esperar a sua orientação, porque o Senhor é bom e cuida de nós. Tá? Diferentemente de outros livros, né, ele não vai dar nenhum indício de autoria. Porém, Mardoqueu, ele tem sido considerado como possível autor desse livro, bem como também Esdras e Neemias. Tá? Entretanto, há poucas evidências para promover qualquer tipo de teoria. Portanto, o livro de Esther segue sendo um livro anônimo, como outros livros nós vamos ter no Antigo Testamento, inclusive no Novo Testamento, a saber, por exemplo, o livro a Epístola aos Hebreus, que até hoje nós sabemos que é de autoria anônima. Tá? É importante que se diga que o fato do livro ser anônimo não retira em nada a sua canonicidade, a sua originalidade e a sua sacralidade. Amém, queridos? O tema geral do livro, poderíamos denominá-lo de o cuidado de Deus, né? Ou a provisão de Deus, ou o caráter providencial de Deus. Pois o livro de Esther, ele é nada mais nada menos, amados, uma demonstração da soberania e o cuidado amoroso de Deus para com o seu povo, que está em um momento de risco iminente, mas que neste período de risco iminente, Deus vê na pessoa de Esther, na pessoa de Mardoqueu, duas ferramentas hábeis para trabalhar e dar o livramento do seu povo. Tá? A gente precisa entender que houve um intervalo de quase 60 anos entre o capítulo 6 e o capítulo 7. Aqui também ocorre esse intervalo de tempo que a gente não percebe nenhuma leitura superficial. Tá? E nesse período, Esther tornou-se a rainha da Pérsia, e isso vai se dar por volta de 478 a.C. Amados, se a gente fosse separar ou estabelecer alguns eventos importantes aqui do livro de Esther, a gente vai perceber que o livro vai trabalhar, né, a escolha de Esther como a nova rainha do Império Persa. A gente vai perceber que Deus está trabalhando através de eventos históricos na preservação da vida do rei, por exemplo, né, onde Mardoqueu vai descobrir uma conspiração. Isso já acontece no capítulo número 2, e Esther informa isso ao rei.
tá? Já no capítulo número 3, a gente vai perceber que o plano de Amã, ele é colocado, né, em trajeto, em tráfego, né, para matar todo o povo judeu, né, destruir completamente. Todavia, Mardoqueu, ele vai até Esther, persuade a Esther a intervir, lembrando-a de que Esther também é judia e certamente não estaria livre de um possível execução de todo o povo judeu, tá bom? A gente vai perceber, irmão, que Deus está trabalhando. Já no capítulo número 5, Mardoqueu ele é exaltado, né? Consequentemente, ainda no capítulo número 5, Esther prepara um banquete, né? Amã não suporta ver essa exaltação de Mardoqueu, planeja destruir Mardoqueu. Amã se vê forçado a honrar Mardoqueu. A gente vai ver isso no capítulo número 6. E no capítulo número 7, Esther vai revelar sua identidade, né? E expõe a Amã que tem um plano de destruir seu povo. E ainda no capítulo 7, versos 7 a 10, Amã, então, ele é enforcado na forca que foi preparada para Mardoqueu, porque Deus peleja e providencia escape oportuno para os seus. Capítulo número 8, número 9, vai narrar que os judeus eles são salvos. Esther leva o seu pedido ao rei. O rei emite um decreto a favor dos judeus e os judeus, por fim, derrotam seus inimigos. No capítulo número 9, encerra com a instituída festa de Purim, né, que vai celebrar a libertação e a preservação do povo dentro do cativeiro, né? Então Deus está trabalhando, Deus está evidenciando o seu poder e a sua glória através dos acontecimentos e das narrativas históricas, tá? Amados, é importante também a gente dizer, seu nome original era Hadassah, tá? O nome de Esther era Hadassah, que em hebraico significa murta, né? Necessariamente o nome desta mulher proeminente, ela foi mudada de Hadassah, que era uma palavra hebraica, para Esther, né? Ou Stara, era uma palavra persa, que significa estrela. Mudança de nome antigamente era coisa comum, especialmente quando a pessoa se despontava em cargos nas cortes pagãs, tá? Assim foi com Daniel, assim foi com seus 3 amigos, isso era muito comum nessa época. Queridos, eu quero mais uma vez aqui reverberar esse fato notório e construir um pensamento com vocês aqui para a gente finalizar essa aula. O tema desse livro, né, que é um livro muito breve, é um livro muito rico, é uma clara demonstração da providência triunfante de Deus soberano que vai libertar e que preserva seu povo da malícia dos pagãos que queriam tramar todo e qualquer tipo de destruição, tá? O livro vai relatar como Deus empregou uma formosa donzela judia, né, para livrar o seu povo que estava disperso no Império Persa, do perigo da morte que ameaçou a todos, né? Sem sombra de dúvida, foi uma ameaça geral. Ilustra de forma magnífica a providência de Deus, o caráter de Deus, tá? A palavra providência, só para a gente entender, ela vem do latim pro e videre, e que quer dizer olhar para frente ou prever. O Deus que tudo prevê, ele planeja antecipadamente os seus bons propósitos para com seus filhos e em seguida os realiza. É assim que Deus faz, querido. Em sua providência, porém, Deus não manifesta seu poder de uma maneira independente, mas sim através dos acontecimentos da história. Mardoqueu e Esther sabia disto e colocaram sua confiança no Deus que realiza os seus planos, mesmo que fale um instrumento humano escolhido. Dessa forma, a passagem do capítulo 4, do verso 13 até o verso 17, com certeza é a chave desse livro. Queridos, o livro mostra como a nação judaica, mais uma vez, foi salva da destruição, tá? Explica a origem e o significado da festa judaica de Purim, né, que celebra essa salvação, e em alguns pontos o texto grego é mais longo que o hebraico, tá? No cânone da Igreja Católica foi aceito mais o texto grego.
Agora, uma pergunta aqui que não quer calar, queridos. Por que a palavra de Deus é omitida nesse livro? Só para a gente finalizar. Junto com o livro de Cantares de Salomão, o livro de Esther, ele vai diferenciar-se de todos os outros livros da Bíblia. Por que a palavra de Deus é omitida nesse livro, queridos? É uma pergunta que não quer calar. Porque junto com o livro de Cantares de Salomão, o livro de Esther, ele diferencia-se de todos os outros livros da Bíblia. Por quê? Evita nominar a Deus e não ensina a lei nem a religião judaica. Vocês perceberam? Porém, a história de Esther revela em todos os pontos a mão de Deus sobre o seu povo. Diz um famoso comentarista, Matthew Henry, que tem uma obra magnífica de interpretação de Antigo e de Novo Testamento bíblico, de comentário bíblico: se o nome de Deus não está aqui, o seu dedo está. Palavras de Matthew Henry. A tradição judaica diz que Mardoqueu propositadamente omitiu o nome de Deus do livro para evitar que o relato fosse traduzido de forma distorcida pelos persas, tá? Confundindo o nome de Deus com o nome do deus pagão adorado pelos persas. Esta é uma teoria, tá? Acrescentando ao que já foi dito, alguns eruditos comentam que a narrativa trata principalmente daqueles judeus que tinham deixado passar sua oportunidade de voltar à terra da promessa. É importante que se diga isso aqui. Tá? Escolhendo ficar com os gentios depois da volta dos remanescentes fiéis em 536 a.C. Tá bom? É certo que todos os atos desse dramático episódio desempenham-se em território gentio. Tá? É igualmente certo que a soberania a soberania da providência de Deus é claramente subentendida no capítulo 4, verso 14, que diz assim: por quê? Se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. E quem sabe se para tal conjuntura como esta é que foste elevada rainha. Amados, este livro de Esther, sem sombra de dúvida, é um livro magnífico. É um livro de lições profundas e de intensas verdades. Eu quero terminar essa aula, terminar esta série, digamos, esse bloco de livros históricos, dizendo e ressaltando, reverberando uma verdade inamovível: a providência de Deus em tempos de crise. Nós ainda estamos vivendo em tempo de isolamento social, estamos vivendo um período de pandemia, estamos vivendo um momento em que assola o medo, a ansiedade, o estresse e a depressão. Todavia, queridos, em tempos como esses, a gente precisa entender que o trono nunca esteve vazio. O trono sempre esteve e sempre estará ocupado, e quem assenta-se sobre o trono tem domínio de todas as coisas. É bem verdade que as notícias tristes às vezes nos abatem, nos entristecem e até nos fazem questionar onde está Deus. Todavia, uma das coisas que nós jamais podemos esquecer é o caráter providencial de Deus. A gente vai perceber que os livros pós-exílicos são livros de intensa oposição. Há um livro que vai retratar a necessidade, o reflorescer da esperança messiânica, que são os livros de crônicas. A gente vai perceber o início do processo de restauração da cidade, do templo, dos muros, nos livros de Esdras e de Neemias. Vamos perceber a contínua oposição aos projetos de Deus. Todas estas oposições são plenamente desfeitas pelo poder do Deus Todo-Poderoso. E aqui, mais uma vez, em um período de ameaça, em um período sombrio, este povo, o povo de Deus, preservado ainda num território gentílico, Deus vai guardá-los, Deus vai livrá-los, independentemente onde estejam. Não sabemos quais foram as razões, porque alguns judeus ainda insistiram em ficar na Pérsia, como vai acontecer também na Babilônia. Nós não entendemos isso após o decreto de Ciro, mas o que se percebe é que após o retorno dos cativos, provavelmente o povo já tinha retornado do cativeiro babilônico, mas ainda tinha um restante de um povo que havia optado em ficar
no território medo-persa. Nós não temos pistas sobre por que esse evento veio acontecer, mas nós sabemos de uma coisa: independentemente onde nós venhamos a estar, a bênção da providência de Deus certamente ali estará também. Quando houver arrependimento, confissão, entrega genuína, certamente a mão do Deus Todo-Poderoso estará ao nosso favor. O nosso Deus, aqui destaca-se uma verdade que é profunda. Deus não é um Deus territorial. Deixa eu reverberar uma verdade aqui. O nosso Deus não é um Deus territorial. Assim como eram as inúmeras divindades pagãs do Egito, da Síria, da antiga Mesopotâmia, era uma marca característica de Baal, de Astarote, era que esses deuses fossem deuses territoriais, tinha uma esfera de atuação, tinha um marco que delimitava a atuação e o seu poder. Todavia, em Deus a gente não vai perceber essa marca e essa característica, porque assim como Deus estava operando, manifestando o seu poder, preservando-os e livrando-os de toda oposição lá no território da então Cidade Santa, da então Jerusalém, livrando das oposições de Sambalate, Tobias, Gesem, assim também Deus continuava preservando o seu povo, mesmo não estando no limite territorial da Cidade Santa, longe, lá no território medo-persa. Deus também estava igualmente preservando o seu povo. O que eu entendo, nosso Deus não tem esfera, não tem limite, não tem marco que venha delimitar a tua ação e o seu poder sobre a face da terra. Nosso Deus é um Deus atemporal, não tem limite geográfico que impede ou delimita o seu poder, e o nosso Deus também é um Deus de operações incircunstanciais. Fico com essa palavra, que Deus possa abençoar a tua vida de uma forma poderosa e de uma forma grande. Lembrando que o nosso Deus é o mesmo Deus de Esther, de Esdras, de Neemias, de Mardoqueu, de Ageu, de Zacarias. Este é o nosso Deus, o Deus de Israel. Amém, amados? Fiquem na paz do Senhor. Espero vocês na próxima aula. Certamente vamos inaugurar o que é conhecido na escritura ou nos cânones protestante e judaico como chamados de livros poéticos. Deus abençoe a todos. Intepre, Instituto Teológico de Ensino e Pesquisa da Religião, comunicando excelência à sua vocação.